Hoje, vamos explorar um dos tratados mais significativos do Império Mongol, o Tratado de Karakorum. No ano de 1260, no coração da Ásia Central, um evento histórico moldaria o destino de impérios e civilizações. O Tratado de Karakorum, celebrado na grandiosa capital mongol, marcava o ápice do poder e influência do Império Mongol. O Tratado de Karakorum foi um marco na diplomacia mundial, unindo povos e culturas distintas sob um único acordo. Os líderes mongóis, sob a liderança de Kublai Khan, buscavam consolidar uma aliança estratégica com os reinos vizinhos, promovendo a paz e estabilidade na região. Kublai Khan, neto de Genghis Khan, é uma figura monumental na história do Império Mongol. Seu reinado não apenas consolidou o domínio mongol sobre vastas extensões territoriais, mas também testemunhou o florescimento da cultura e do comércio na Ásia Oriental. Nascido em 1215, Kublai Khan era o terceiro filho de Tolui, filho mais novo de Genghis Khan. Desde cedo, Kublai foi educado nas tradições guerreiras mongóis e demonstrou habilidades militares e administrativas excepcionais. Após a morte de seu irmão mais velho Mong, Kublai emergiu como líder supremo do Império Mongol em 1260, tornando-se o grande Khan e estabelecendo a capital em Kambali, atual Pequim. Sob o reinado de Kublai Khan, o Império Mongol alcançou seu auge territorial, estendendo-se desde a China até a Europa Oriental. Kublai empreendeu campanhas militares ambiciosas, conquistando territórios na China, Coreia, Vietnã e Birmânia. Sua conquista final foi a unificação da China, estabelecendo a dinastia Yuan em 1271. Kublai Khan foi um governante visionário, que adotou políticas pragmáticas para governar o vasto Império Mongol. Ele instituiu reformas administrativas na China, promovendo a tolerância religiosa e cultural e implementando políticas agrárias para melhorar a economia. Kublai também expandiu as rotas comerciais, incentivando o comércio ao longo da Rota da Seda e estabelecendo relações diplomáticas com países estrangeiros. Kublai Khan foi um grande patrono das artes e da cultura. Ele apoiou a construção de obras monumentais, como o Palácio de Verão em Kambali e a Grande Mesquita em Xi'an, demonstrando um interesse profundo na arquitetura e no planejamento urbano. Kublai também promoveu o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente, incentivando a disseminação de conhecimentos e ideias. O Tratado de Karakorum também estabeleceu acordos comerciais, facilitando o intercâmbio de bens e ideias ao longo da Rota da Seda, a lendária via de comércio que conectava o Oriente e o Ocidente. A Rota da Seda durante o período do Império Mongol foi uma via de comércio e intercâmbio cultural extraordinariamente vital, conectando o Oriente e o Ocidente através de vastas extensões territoriais sob o domínio mongol. Durante o auge do Império Mongol no século XIII, a Rota da Seda emergiu como uma das mais importantes redes de comércio e intercâmbio cultural da história mundial. Os mongóis, sob a liderança de Genghis Khan e posteriormente de Kublai Khan, dominaram vastas áreas da Ásia Central, Eurásia e além, criando condições favoráveis para o florescimento do comércio ao longo da Rota da Seda. Com a expansão do Império Mongol, que se estendeu desde o Pacífico até o Mar Cáspio e do Golfo Pérsico à Sibéria, os mongóis estabeleceram um controle sem precedentes sobre as rotas comerciais da Ásia Central. Essa dominação permitiu que a Rota da Seda prosperasse como nunca antes, com caravanas comerciais viajando com relativa segurança por vastas extensões de território sob o domínio mongol. O Império Mongol facilitou o comércio transcontinental de maneiras diversas. Primeiramente, eles promoveram uma política de tolerância religiosa e cultural, o que permitiu que diferentes povos e culturas comerciassem livremente ao longo da rota. Além disso,
os mongóis implementaram medidas de segurança ao longo da Rota da Seda, eliminando muitas das ameaças de bandidos e saqueadores que anteriormente ameaçavam os viajantes. A Rota da Seda sob o domínio mongol também foi um importante canal para o intercâmbio cultural e tecnológico. Produtos como seda, especiarias, porcelana e papel da China eram levados para o Ocidente, enquanto produtos como lã, vidro e joias da Europa eram transportados para o Oriente. Além disso, ideias, religiões e conhecimentos científicos fluíam livremente ao longo da rota, enriquecendo as culturas ao longo do caminho. Ao longo da Rota da Seda, surgiram centros comerciais e postos de parada que se tornaram pontos vitais de intercâmbio e comércio. Cidades como Samarcanda, Bucara, Kagar e Xi'an prosperaram como importantes entrepostos comerciais, onde mercadores se reuniam para trocar mercadorias e informações. O legado da Rota da Seda durante o período do Império Mongol é imenso. Além de facilitar o comércio e o intercâmbio cultural, a Rota da Seda sob o domínio mongol ajudou a promover a unificação de diferentes partes do mundo e a disseminação de conhecimento e ideias. Mesmo após o declínio do Império Mongol, a Rota da Seda continuou a desempenhar um papel crucial no comércio e na interação entre o Oriente e o Ocidente, deixando um impacto duradouro na história e na cultura global. Além dos aspectos políticos e econômicos, o tratado promoveu o intercâmbio cultural entre os povos, enriquecendo as tradições e promovendo a compreensão mútua. O Tratado de Karakorum, celebrado em 1260, envolveu várias partes importantes da Ásia Central da época. Entre as partes envolvidas estavam: representado pelo grande Khan Kublai Khan e seus emissários, o Império Mongol era a potência dominante na região naquele período. Kublai Khan era o líder supremo do Império Mongol e estava no comando da capital mongol de Karakorum, onde o tratado foi celebrado. O Império Persa, que na época era governado pelos Ilkhans, foi uma das partes envolvidas no Tratado de Karakorum. Embora historicamente a relação entre os mongóis e os persas tenha sido complexa, este tratado representou uma tentativa de estabelecer uma aliança estratégica entre os dois impérios. O Sultanato de Delhi, no subcontinente indiano, também foi uma das partes envolvidas no tratado. Este sultanato era uma importante potência na Índia medieval e tinha relações comerciais significativas com os mongóis ao longo da Rota da Seda. O Império Corásmio, que se estendia pela Ásia Central e Pérsia, foi outra parte envolvida no tratado. Apesar de ter sido historicamente um rival dos mongóis, o Império Corásmio participou das negociações do tratado na tentativa de garantir a estabilidade na região. Além dessas partes principais, também pode ter havido representantes de outras potências menores, bem como de cidades-estado ao longo da Rota da Seda que participaram das negociações ou foram afetadas pelos termos do tratado. O Tratado de Karakorum foi um esforço diplomático abrangente para promover a paz, o comércio e a estabilidade na Ásia Central e ao longo da Rota da Seda. O Tratado de Karakorum permanece como um testemunho da capacidade humana de superar diferenças e buscar a paz através do diálogo e da cooperação. Seu legado ecoa através dos séculos, lembrando-nos da importância da diplomacia e do entendimento mútuo na construção de um mundo mais justo e harmonioso.